Vamos hoje dar continuidade ao trabalho de desmascarar, né, aos vídeos que estão sendo feitos, desmascarar o templo de Satanás da geração Jesus Cristo. Hoje é dia 30 de maio de 2021 e hoje, em especial, o irmão Paulo Sérgio vai estar compartilhando uma experiência que ele teve de reveladora, né, um sonho revelador que ele teve, e ele vai estar nessa tarde aí compartilhando com todos vocês aí essa experiência que ele teve, essa revelação com respeito lá ao ministério do servo de Satanás Tupirani, tá? O irmão agora vai vir com a palavra e vai trazer a revelação aí a todos aí. A paz de Jesus para todos. Mais uma vez é com muita alegria que viemos fazer esse vídeo, né? E trazer esclarecimento acerca desse ministério satânico chamado Geração de Jesus Cristo, lá que tem um líder chamado Tupirani, conhecido como Macabe. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive, um sonho que eu creio que é revelador, que veio da parte de Deus. E que nesse sonho eu estava tinha várias salas, né? Um prédio. E aí eu via várias portas abertas e eu começava a adentrar nessas portas e começava a ver várias mesas de autópsia, né? Onde as pessoas, os cadáveres vão lá, as pessoas começam a fazer autópsia ali. Aí eu comecei a ver várias salas vazias e eu passei na frente de uma que estava fechada. E aquilo me chamou muita atenção por ela estar fechada. E aí quando eu olhava para aquela porta, eu via uma pequena placa, escrito em preto e branco, pequeno, como as coisas desse ministério satânico aí, as camisas não são preto e branco, é a mesma coisa. As mesmas coisas ali naquela placa dizendo assim, o amigo da morte. E eu tive um entendimento que quem estava dentro daquela sala ali, de autópsia ali, era o Tupirani. E para vocês poderem entender, pessoal, que esse sonho foi algo revelador, chegou ao nosso entendimento, nós paramos para analisar depois desse sonho, né, irmão Francisco? Né, irmão Francisco? Começamos a refletir sobre esse sonho e Deus nos deu um entendimento e começou a mostrar Acontecimentos. o porquê de Deus mostrar que realmente ele é amigo da morte. Porque dentro desse ministério só se gera morte. E aqui a gente vai trazer vários fatos que aconteceram com várias pessoas, de pessoas de idade diferente, pessoas com saúde, pessoas com a vida tranquila, de uma maneira, de uma hora para outra, vem a óbito, né, Francisco? É verdade, é verdade. Então, irmão, dentro do que o irmão está falando, né? Graças a Deus, Deus tem trabalhado em nossas vidas, tem nos mostrado coisas grandes e tremendas, né? E tem descortinado algo que estava assim, dentro do nosso entendimento, estava meio turvo, que nós não conseguíamos destrinchar. E Deus tem mostrado isso claramente para nós, a respeito disso, principalmente depois que o irmão teve o sonho, né? Isso. E aí comecei a refletir, falando da minha casa, comecei a refletir sobre essa situação, sobre o Tupirani ser amigo da morte, sobre esse ministério aí ser ministério de morte, né? E comecei a ver que eu estava nas Assembleias de Deus, fiquei lá por muitos anos, a minha família sempre vivia em paz, tranquila, saudável, entendeu? Sempre, graças a Deus, a gente prosperando, tanto de bens materiais, como também prosperando espiritualmente. Graças a Deus, sempre crescendo na graça e no conhecimento, tendo entendimento, a minha família bem, graças a Deus. Saúde, né? Com saúde, em paz e tal. E aí aconteceu o seguinte, eu ouvi uma mensagem lá do Tupirani e caí na bobagem de vir lá para esse ministério satânico, que hoje eu sei que é o diabo que atua lá dentro, e é justamente o diabo que aprisiona as pessoas lá, né? E eu vim para esse local, com aquela família linda, saudável e tal. Cheguei nesse local, comecei a congregar lá nesse lixo lá, né? E quando fazia aproximadamente 1 ano que eu estava lá, a minha esposa foi acometida de uma enfermidade terrível, que foi um câncer. Então, eu não entendia. Calma aí, irmão. A sua esposa, eu tô querendo entender agora, porque o tempo que eu fiquei lá, ele falava uma coisa com respeito a essa situação aí. Só pra gente conseguir entender. A sua esposa, a irmã Naí, ela foi pra lá para buscar a cura, não foi isso? Não, que cura? Não foi isso? Não. Então chegou saudável, chegou Minha de esposa saúde, chegou de plena saúde. Você viu eu falando aqui no início, minha esposa saudável, a minha família saudável. Minha família chegou lá bem, graças a Deus. Então o que acontece, irmão? Só pra trazer até uma coisa nova aqui, que, né? Ele É falava uma mesmo- revelação. Porque, então isso é mais uma mentira que esse cara sempre propagou lá. Porque sempre que ele falava da sua pessoa lá e
e da sua família, da sua esposa, ele falava que ela chegou lá e foi curada lá. Chegou doente lá e recebeu a cura lá. E que Deus ia fazer o câncer que ela foi curada lá voltar e tal. Ou seja, mais uma prova que esse cara ele é um mentiroso, mau caráter, dissimulado, é uma serpente mesmo. E, né, mas a máscara dele, tu vê que a gente não bate papo aqui, uma máscara do cara caiu, uma coisa que eu nem imaginava. Eu tô ouvindo você falar aqui, né, e eu juntando uma coisa com a outra, ela chegou bem, e quando ela, depois de um certo tempo, quanto tempo mais ou menos, irmão? Depois de um ano que a gente tava lá. De um ano viu uma enfermidade, então, isso daí, então até reforça mais essa revelação. Mostra que as pessoas chegam lá bem, com saúde, com família, né? Às vezes com a vida, com emprego decente, conseguindo se manter e perde tudo, né? Tem a sua vida virada de cabeça para baixo, provando que é um ministério literalmente de morte. Porque a morte quer dizer tudo, né? A morte quer dizer separação, não é verdade? É o que separa realmente, divide casais, não só a morte física, como espiritual, é só para dividir mesmo. Mas então, meu irmão, se ele falou isso, se ele falou isso lá, ele é um mentiroso, então é um mentiroso, falso, covarde, safado e mentiroso. A minha esposa e eu e a minha família chegamos lá bem, saudável, graças a Deus. Nunca tivemos problema nenhum. E até porque todos os anos a gente sempre fomos de médico, fazer check-up e tal, graças a Deus. Então minha esposa tinha acabado de fazer check-up, estava tranquila, bem, graças a Deus. Isso para mim, quando aconteceu esse lance lá, foi surpresa para mim. Eu fiquei apavorado. Eu falei, como? Minha esposa bem, tinha acabado de fazer o exame médico, estava tudo certinho, de repente, entendeu? Acontece um lance desse, era mais ou menos próximo de ela fazer já o outro exame, né, o preventivo. Ela já estava próximo de fazer o preventivo, que aconteceu isso. Então ela tinha feito, há um ano atrás, tinha feito um preventivo. Quando ia completar aquele outro ano, ela já estava lá no Tupirani, já fazia esse tempo lá. Então, não foi que a minha esposa chegou lá doente, enferma, pedindo socorro a ninguém. Tupirani, se você está falando isso, Tupirani, você sabe que você é mentiroso. Você sabe disso, tá? Você sabe que o mentiroso é filho do diabo. Pô, para de falar esse tipo de coisa, de mentir, rapaz, fazendo propaganda do teu ministério. Coisa séria, safado, tu tá brincando, cara? Tu tá brincando? Seja sincero, eu já te falei que tu só fala aquilo que tu pode provar. Tu não pode provar isso, rapaz, diz que você é mentiroso. Graças a Deus, a minha esposa, a minha família sempre foi uma família abençoada. Graças a Deus, como é, até hoje. A cura da minha esposa não foi por causa de você nem da tua mulher não, rapaz. A cura da minha esposa, ela veio simplesmente porque foi o meu Senhor que curou ela. E ainda vou te falar mais, tá? Isso aí, hoje eu entendo que era o exemplo que Deus estava me mostrando para mim não ir para lá. Logo depois eu tive um entendimento, que era justamente para não ter ido para lá, porque eu estava congregando num local, estava dirigindo uma igreja, tinha aproximadamente uns 90 membros lá na igreja, todo mundo, entendeu, vivia em paz e alegria, mas eu não dei ouvido, hoje eu entendo, não dei ouvido à voz do meu Senhor Jesus, e aí fui para esse lugar aí satânico, que quase a minha família foi dizimada nesse local. Então esse local verdadeiramente é um local de morte, é um local onde os demônios têm pintado e bordado aí dentro, e por isso que você vê esse lance de separações dos casais, como nós já fizemos vídeo mostrando isso aí, é por causa desses demônios que estão lá dentro separando. Os demônios separam os casais, os demônios separam os pais dos filhos, os filhos dos pais. Os demônios levam a enfermidade para a vida das pessoas que são nossos parentes. Aparentemente é assim, como eu estou lá e eu não fui acometido de nenhuma enfermidade, eu acho que estou ganhando com aquilo. Eu acho que está tudo tranquilo comigo. Só que não está. Só que na verdade é o seguinte, está sendo atingida a minha família, com qualquer pessoa que passou por aí que a família foi atingida, a pessoa que queira que não queira está perdendo também. Porque a família está sendo atingida por esses demônios lá fora, entendeu? Então é isso que aconteceu. E depois também tem outro lance, meu irmão. Interessante. Deus curou minha esposa, curou, está aqui para honra e glória do meu Senhor Jesus, está bem, graças a Deus. Para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. Não é para honra e glória do Tupirani, não. Teve uma época que eu até pensei de atribuir isso ao Tupirani. E Deus falou comigo logo na hora, falou comigo, não atribui as minhas curas que eu realizo a ele não, tá? Porque quem realiza as curas sou eu. Então desse tempo, para que eu já tive entendimento, foi ali quando eu comecei a me preparar para poder meter o pé lá do Tupirani, porque eu sabia que Deus não estava na vida dele. Então vamos nessa. E logo depois veio um irmão, meu também, um irmão mais novo, que todo mundo que está indo para um lugar, e que
a pessoa sabe que Deus vai salvar ela, o que é que a pessoa quer? Você quer salvação para as outras pessoas também, não é isso? Salvo gosta tem prazer em salvar. Salvar. Então eu também fui lá, chamei meu irmão para ir para esse local. Meu irmão foi uma vez, quando chegou lá que meu irmão viu, meu irmão saudade, meu irmão, ele pediu para mim, por favor, sai desse local aí, cara. Não tem Deus nisso aí não. Deus me mostrou tudo. Esse meu irmão era um irmão que tinha assim, entendimento, uma visão. Foi esse meu irmão que eu te falei, que no dia do batismo dele, os céus se abriu sobre ele, e ele viu, tendo o céu aberto, o anjo pegou ele, saiu correndo com ele. Então, ele falou, não fica aí, porque esse lugar é um lugar satânico. Deus não está aí nesse lugar. E eu insisti, como os outros irmãos lá, insisto também nessa rebeldia de permanecer naquele lixo lá, né? Então, para você ter uma ideia, o que aconteceu com esse meu irmão? Mataram esse meu irmão. Então, eu fui atingido de qualquer jeito? Fui. Porque foi um parente meu que foi assassinado. E na época minha esposa até falou, caramba, amor, olha só, não é possível. A gente estava com a nossa família tudo bem, numa boa, todo mundo tranquilo. E agora começou a destruição. Você não me perdeu por amor a Jesus Cristo, porque Jesus Cristo não deixou, agora veio o teu irmão e foi embora. Ou seja, tudo é causado por causa desse ministério satânico aí. A maldição que está nesse lugar. Por isso que você vê que lá só trabalha para amaldiçoar, só trabalha para desejar mal, só trabalha para poder as pessoas serem acometidas de vários tipos de enfermidade, ser morto em acidentes, né? Se balas perdidas, essas coisas todas, eles só desejam isso para as pessoas. E essa obra, meu irmão, é obra de Satanás. Você já viu Jesus desejando esse tipo de coisa para as pessoas? A Bíblia diz que Jesus ficava triste, Jesus chorava quando via aquelas pessoas passando por essas situações todas. Ele ressuscitava. Então, curava. eles lá não, eles se alegram. Eles ficam felizes. Eles torcem para acontecer, porque o maior prazer, a maior alegria deles verdadeiramente é quando eles saberem que alguém está enfermo, está doente, ou saber que alguém desceu à sepultura. Para eles é alegria total. E só morte, né? só quem se alegra com isso é quem? Satanás. É verdade. Porque ele veio para matar, roubar e destruir. Entendeu? E é verdade o que você está falando aí, Varão. Eu também posso trazer com fatos também a situação da minha esposa, a Suelene, né? Antes de eu chegar no ministério, eu nunca tinha sido cometido nenhum tipo de enfermidade. E logo depois que eu fui para o ministério, mesmo eu contrariando ela, que ela não queria que eu fosse para lá, né, da forma pedindo para mim não ir, eu, né, pela minha cegueira espiritual, cheguei ao ponto de ter a morte espiritual, que lá não tinha vontade própria, tinha que fazer o que tu queria, e a Cláudia, né, um escravo deles, servo deles. Então, o que acontece? Eu fui até esse ministério, fiquei lá, e pouco tempo depois, na minha esposa, se apossou dela um espírito de loucura. Que isso, meu irmão? Foi. Ela entrou num estágio de loucura, ela ficou desesperada, ela clamava, pedia de dia, de noite, chorando em prantos, para que eu viesse internar ela. Meu Deus do céu. Com a loucura. Então, eu falei, não, a gente vai orar, vai buscar em Deus. E o Senhor Jesus, não foi o Tupirani, não foi a Cláudia, foi o Senhor Jesus que agiu com misericórdia. Alcançou a vida dela, libertou, tirou da mente dela esse espírito de loucura, da vida dela. Hoje ela é uma pessoa transformada, tem a vida normal, goza de uma plena saúde plena, tranquila, está em paz, está em casa, trabalhando, estudando, e está tranquila. E outro caso também que teve, Varão, não é coincidência não, pessoal. Presta atenção, pessoal. Seria muita coincidência cada pessoa que saiu de lá, ou que está lá, relatar a morte de um ente querido. Calma aí. Mas, pô, Paulo, calma aí. Esse de idade avançada? Não, jovens. Jovens que morreram. Meu irmão morreu jovem, ele infartou. Que isso? Ele infartou em casa, sentado no sofá, ele infartou. De qualquer jeito você foi atingido, né? Fui atingido diretamente. Quer dizer, tentou com a minha irmã, com a minha esposa, não alcançou, não teve êxito. Foi no meu irmão, aconteceu. E assim, as pessoas que estão aí, várias outras também. E teve uma mentira também que ele propagou lá, né, Varão, durante muito tempo, para usar como marca, mas isso daí ele caiu do cavalo, né, que até ele falou que o Mateus foi curado lá, a Jezabel falou. Isso, a enfermidade, eu tô lembrando aqui agora. Isso. Falou que ele foi curado lá e tal, que Deus ia fazer voltar o campo que foi curado lá. E isso daí eu sou testemunha que é mentira. Mas nem tava lá, né, mano? Tava nem lá, nem nada. Na época que ele teve essa enfermidade foi curado. Caramba, que entendeu? coisa. E até eu também tenho alguns exemplos também que aconteceu na minha... No caso foi na minha família, né? No período que eu tava lá, meu pai tinha muitos problemas, né? De ordem psicológica dele e tal. E... por incrível que pareça, assim que a gente saiu de lá, as coisas mudaram da água pro vinho. Não, mas para aí, irmão. Quando você foi da Universal, né?
Quando você estava lá na Universal, seu pai tinha esse problema? Não, nunca tive esse tipo Nunca de problema. teve. Isso tudo foi depois que você foi pra lá, então, irmão. Com o pai, com a minha mãe também. Pra provar, pra provar que é lá. É verdade. Tá tudo uma benção agora. Eu não tenho nenhum tipo de problema com meu pai, nem com a minha mãe. Graças a Deus por isso. A minha casa tá em paz. Graças a Deus. E também teve um tio meu que ele faleceu com câncer, né? Isso aí o Tupirani sabe que na época eu até falei com ele. E no leito, eu fui cair na asneira de falar pra esse meu tio sobre o Deus da geração Jesus. Meu Deus, que loucura, Jesus. Tu se arrepende. Foi aí que ele morreu. Ainda bem que no final, quando o médico falou, ó, ele tá piorando e tal, eu acho que ele piorou até Só eu ouvi. Infelizmente, Deus me perdoe, mas deu falar dessa... Ministério satânico. Essa bosta desse Deus da geração. O amigo da morte. Eu fui falar pra ele por Deus, lá no leito eu falei, tio, entrega a tua vida pro Deus da geração de Jesus Cristo. Aí ele falou, não, vou sim, morre logo, varão. Mas aí no final da vida dele mesmo eu falei do Deus verdadeiro. Do sangue do Cordeiro de Cristo, para ele clamar pelo sangue, entregar a vida dele para Jesus. Eu comecei a sentir que aquilo ali estava trazendo uma energia ruim para ele. De falar do Deus do Tupirani, do Deus da geração. Aquilo ali, de repente, né? Quem sabe, se eu levasse desde o início, tivesse um homem de Deus no lugar que eu ia, que na verdade isso é um canalha, um pilantra, mas que apregoasse o verdadeiro Deus, eu falava com ele do Deus da Bíblia e poderia acontecer um milagre ali. Mas como foi o Deus da geração Jesus Cristo, gerou morte. Gerou morte. Amigo da morte, né, varão? Isso daí é para o pessoal que está aí refletir que vocês podem ter certeza, se não acontecer alguma coisa na vida de vocês, vai acontecer, é questão de tempo. Com família. Vai ter alguma desgraça na tua vida, porque esse lugar é uma maldição que acompanha esse lugar, tá? Faz parte da essência desse lugar, as maldições, tanto familiar, na vida, para você subsistir, a maioria das pessoas lá vivem mal. Eu conheço as pessoas de lá. Tinha gente que saía de lá, ô Francisco, que é profeta lá, tá? Que eu cansei de encher tanque de combustível de gente de lá, de parar num lugar para comer e beber, eu pagar e ninguém ter um centavo, porque só tinha gente na miséria, ferrado. Eu banquei muitas vezes, muita gente lá, parar em algum lugar para comer, não tinha, aí um lá, poxa, eu tô precisando de um gás, não sei o quê, aí tu tem que ir lá e bancar gás, chegar, parar num lugar para comer, a pessoa tudo vivendo debaixo de maldição, isso aí. Tu tem que pagar pra pessoa comer, e ninguém chegava junto com nada. Então, isso aí é uma energia, né, pessoal, que faz parte desse lugar, faz parte da essência desse lugar. Isso aí. Mas, irmão, então vamos nessa, olha, para o irmão falar nesse negócio do espírito de loucura, né, que acometeu a esposa dele, eu lembrei de um fato interessante que aconteceu com a esposa do irmão Ademar. Quem conhece? Vocês conhecem o Ademar, lá do Vidigal? Então, esse rapaz, ele congregava comigo lá no Vidigal. Ele, o Jorge, ele e a família. O Jorge com a família, o Giovanni com a família e o Antônio com a família. Congregava lá comigo. E foi na época que eu saí aí pro Tupirani, que foi uma das piores coisas que eu já fiz na minha vida. Eu já cometi muitos erros na minha vida, mas esse foi o pior que eu cometi. Eu já pedi perdão a Deus por isso, por ter cometido esse erro, não ter ouvido a voz do Senhor e desobedecer e vir para esse lugar satânico. Mas vamos nessa. Então, o que é que aconteceu com essa irmã? Essa irmã saudável, novinha, todo mundo conhece. A irmã Neide, saudável, viver bem, cuidando da família e tal. Quando o Ademar quis vir lá para o Tupirani, também ela pediu. Você vê que Deus usa as esposas para pedir para a gente não vir, usa sempre alguém. Só que a gente auxiliador, só que a gente são insistentes, cegos espiritualmente, mortos espiritualmente, não consegue enxergar. Isso. E aí o que é que acontece? Depois que ele está lá no Tupi, fazia mais ou menos aproximadamente uns 9 meses por aí, ela foi também acometida pelo um espírito de loucura, do mesmo jeito da tua esposa. Isso. Esse espírito atua ali dentro. E é por isso que o Tupirani fala sobre esse espírito de loucura. Lembra ele não falar lá no vídeo aí? O espírito de loucura já cometeu os rebeldes. Lembra que ele fala isso? Ele sempre fala. Então, varão, é esse espírito que está comandando lá, aquele lugar satânico lá, meu irmão. Então, sabe o que aconteceu? Essa menina entrou nesse estado terrível de depressão, essa situação nojenta lá, horrorosa. E o Ademar,
Sempre foi um cara temente a Deus, aquele cara humilde, gente boa. Aí procurou o Tupirani. Como todo membro da igreja, acreditando que o cara é um pastor, vai fazer isso. Procurou ele para ir lá orar por ela, e ele não foi. Nessa época ela não tinha parado ainda no Pinel, estava em casa. Mas a coisa só foi evoluindo, daqui a pouco ela foi parar no Pinel, não teve outro jeito. E o Ademar passou lá um dia de sábado e pediu para o Tupirani, falou que ela estava no Pinel, tinha sido internada, e pediu para o Tupirani ir lá orar. E como sempre ele não foi, entendeu? Por que ele não vai? O dízimo dela ele já recebeu. Ah, muitas vezes. Mas por que ele não vai, varão? Hoje nós sabemos por quê. Porque se ele é amigo da morte, então ele trabalha para Satanás. Ele só gera morte, pô. Ele Entendeu? não pode gerar vida. Ele trabalha para Satanás. Então o que ele quer é destruição. Por isso que ele não vai orar. E a outra coisa é porque ele tem medo de ir lá e o demônio se apossar dele. Como já foi só ferido numa Já situação. aconteceu isso? No passado ele relata isso. tô Ele falando, foi fazer uma meu visita uma vez e são flechados de lá, né, Tô varão? falando, Já meu irmão. falou já. Entendeu? Isso é verdade. Olha aí, irmão. Você veja como Deus... Eu não sabia de nada disso. Você veja Deus como é, que nos revela no nosso meio como é que as coisas fluem. O próprio Espírito Santo nos mostra isso aí, ó. Então o Tupirani já foi numa visita um tempo. Visitar uma pessoa lá, foi orar por ela, a pessoa deveria estar lá endemoniada, e ela foi lá. E ele foi ferido por esse demônio, não é isso? Foi ferido por esse demônio. Então, o que acontece? Ele ficou com medo. Ficou traumatizado. Gerou um trauma nele, né? Quando tem alguém assim, por isso que ele diz que não vai. E como não foi? E então, o Ademar esteve lá em casa chorando. Lá onde eu trabalhava, lá no prédio chorando. E eu perguntei para ele, comentou que a esposa estava internada e que pediu para o Tupirani ir lá, e o Tupirani se negou aí. Ou seja, eu falei para ele, irmão, venha, passa aqui que eu vou com você lá. Ele foi em casa, deixou a mercadoria, pegou a moto e eu fui até o Pinel. Cheguei lá, entrei. O lugar realmente é um lugar pesado, um lugar bem terrível mesmo. Entrei, a irmã estava lá. Quando ela viu, ficou desesperada. Irmão, o irmão Ademar é testemunha. Irmão, não deixa eu mentir. Eu orei pela irmã lá dentro do presídio. A irmã não ficou uma semana lá dentro. Mas quem é do pastor? É você ou o Tupirani? Mas, meu irmão, Deus não está contando com o pastor, não. Porque Deus ele é um está contando covarde. com o servo É dele. verdade, Servo verdade. fiel e verdadeiro. Mas ele recebia o dízimo do irmão, sim, não recebia? para receber dízimo ele é Então, pastor, mas- aquele bosta. Só é pastor pra dízimo. Pô, Na é. verdade ele é isso, né? É. Barão, você Mercenário. lembra quando no vídeo eu falo sobre isso? Tem no outros nosso exemplos meio? também, né, Fran? Tem outras pessoas que estão lá que já tiveram revés na família, Isso. morte de pessoas, perdas, em todos os sentidos, A gente material. vai falar, né? Tem vários aí, tem É, vários. Mas então, Barão, então vamos nessa aqui. Você lembra quando eu falei num vídeo, aí atrás, que eu falei que a gente aqui não tem esse negócio não, a gente não tem medo de demônio, nós fomos chamados para desfazer as obras dele, lembra Isso, quando eu falo isso, aqui? isso. Lembra que eu falo que a gente mete a mão, o camarada cai lá endemoniado, e depois a gente vai lá e expulsa o demônio Em do nome corpo de Jesus. dele e deixa ele livre? Então nós aqui fazemos isso, meu irmão. Não tem esse negócio não. Então fui lá, orei pela irmã, o irmão Ademar é testemunha, uma semana depois ela estava em casa, graças Glória a a Deus, Deus. louvado Para seja honra e Deus. glória do Senhor Jesus. Ficou boa. Mas continua lá no Tupi, dizimando, como você mesmo fala, dizimando, dando as ofertas e tudo, tá aí, ele ia aceitando. Ele é tão safado e covarde que ele deveria ter dito assim, minha irmã, eu não quero nada, que eu não quero que você dê nada aqui dentro não, sabe por quê? Porque eu fui covarde, fui safado com você. Quando você estava doente lá, você estava internada lá no hospital, em estado de maluco, eu não fui lá te visitar. Não, nunca fez isso, porque o Tupirani é isso aí, que nós estamos falando, sujo, podre. É uma vergonha esse sujeito é uma vergonha. Eu tenho mais apreço pelo animal do que por esse sujeito. Um pilantra. Te falo sem medo de errar. Porque, meu irmão, só a misericórdia. Eu vou te falar uma coisa. Eu acho que se eu trabalhasse na justiça, eu já tinha engaiolado esse sujeito lá dentro da Mas tá cadeia chegando pra a hora ele dele, sair. tá longe Que não, pai. podre mesmo. Ele é enganador. Ele é Charlatão. enganador, charlatão, enganador. Essa daí é uma Meu farsa que a gente descobriu, que ele falava Bom. que a Anaí chegou lá Ô, meu irmão. doente, com câncer, e foi curada lá, Oh, chegou lá. Pelo amor de Deus, ela foi acometida lá dentro. Isso aí é verdade, ela foi acometida lá dentro, porque Deus não Ela foi queria que a gente atingida lá fosse dentro, né, Varão? É Que isso, ali- que é onde estão os demônios. Ali é o covil, né? Ali é Então. o ninho do diabo ali, né? Isso aí, varão. É o ninho de Satanás. E detalhe, foi o que o Rafael falou. Existem outras pessoas que foram cometidas de maldições ali. A gente pode relatar aqui, ó. Eu tenho esse conhecimento. Por exemplo, o irmão da Eliane, a jovem, veio a óbito. Aí, tem mais outro também? Tem. O próprio. O seu Jorge teve a família O praticamente. seu Jorge dizimada. perdeu a enteada e o filho, não foi? É. Aí a gente vai para analisar. Aí a gente vai lá, o Reinaldo perdeu a avó dele. O Cícero perdeu o irmão. Aí, tudo lá, varão. Aí a gente vai analisando friamente. Se você for parar para analisar, pessoal, olha só, presta atenção.
A morte faz parte da E vida. o seu Jorge quase que morreu lá. Mas só que coisas que não tem como se explicar. Um jovem de 30 e poucos anos vinha a óbito, infartar. Por exemplo, recentemente, quem veio a falecer? O irmão do Altair. O André, que era meu amigo. Recentemente. Caramba, que O André é meu amigo. Eu fiquei até triste de não poder ter ido no enterro. Fomos nascidos e criados juntos, considerava muito ele, mas eu creio que ele foi salvo em Cristo Jesus, porque ele não deu ouvido ao servo de Satanás chamado Altair. Ele não foi para o ministério de morte, mas ele, de uma forma indireta, ele foi atingido. Foi atingido. Porque o Altair está lá e atrai essa maldição, essa energia negativa pra casa. Então aí começa a vasculhar, começa a procurar as pessoas que não tem aquela proteção espiritual, que tá de repente desguarnecida, né, não tá vigiando muito, não tá buscando, aquele mal vai, comete, leva a óbito, leva para ele do hospital. A gente vê lá o próprio Josimar, ele falou que era uma simples situação, não foi? Que era algo simples? Calma aí. Se a gente vai até o hospital, de emergência, é atendido, e algo simples, automaticamente, em 24 horas você já tá em casa. Tá em sim ou casa. não? A gente vai assim, 24, mas quanto tempo você tá lá, Varão? Tem quase um mês já. Até tem orado até por ele. Tomara mas- que o Josimar saia. Mas dessa furada, é né? mentira, eu tô querendo dizer, Tá Varão, mostrando, que é. ele simplificou um Teve caso que é grave, Varão. É Ele mentiroso. tá mentindo, Mas distorcendo. cara, o Tupirani, ele não é só o amigo da... Ele é o amigo da mentira também. É. A gente vai fazendo um vídeo trazendo todas as tuas mentiras aqui, cara. O que for. Aquela senhora também que mora lá no Santo Cristo, a Ironilde, o esposo dela também faz faleceu no acidente, Também, varão. Sofreu um acidente terrível. E tem uma coisa, esse aí... Coincidência, né, pessoal? Eu posso te contar esse aí. Olha só. Ó, esse aí eu posso te contar, porque eu acompanhei. Eu tava lá já nesse local satânico lá, e esse rapaz, ele odiava esse lugar. Sempre sempre mostrou que Deus não estava lá. E aconteceu o seguinte, esse rapaz sofreu um acidente trabalhando numa obra. Ele caiu de cabeça lá no chão, mano. Ele ficou uma porrada de tempo sem poder fazer nada, entendeu? Inutilizado. E o que acontece? A gente, como cristão, saía para ajudar eles com uma cesta básica, alguma coisa. A Aeronilde é testemunha disso. E aí, Tupirani um dia anunciou lá no microfone: ninguém vai levar nada para a Aeronilde lá sem antes falar comigo. E aí, a gente quando ia, como o Alex tinha levado já, né? Numa semana e na outra era eu. Quando eu fui levar, eu falei, bem, então tem que falar com o Tupirani. Como sempre ele fala isso. Fui lá levar, chamei o Tupirani e falei com ele. Sabe o que ele disse para mim? Não vai dar nada não, porque ela não merece. Sabe por quê? Porque outro dia desse, o irmão comprou um negócio e levou lá para ela ficou dizendo que ela não usa sabão se não for homo, ela não usa detergente se não for detergente de marca, e começou botando um monte de empecilho, mentindo contra a irmã para poder ninguém ajudar. Você vê que é um cara covarde, safado, tem coragem de fazer um negócio desse, entendeu? Agora, vamos lá por esse rapaz. Deus, como é Deus, entrou com providência, vai lá para tu ver como é que o rapaz está. Bonzinho. Quem É o Francisco, que eu botei lá o nome dele naquele dia lá, que chama ele de Passarinho. Ah, sei, eu conheço ele. Ele, sabe onde ele foi curado? Nós sabemos que foi Deus que cura. Mas sabe onde ele foi curado? Lá no Eves. Sabe quem orou por ele? O Eves. Então veja bem, se Deus ouviu a oração do Eves, que o Tupi está dizendo que Eves é mais um cachorro, mais um caído, mas Deus está ouvindo a oração dele e não está ouvindo a do Tupirani, então quem é o caído? Caiu o Tupirani. Quem é o sujo? Quem é aquele que Deus não usa? Então, meu irmão, se você quiser, chama o passarinho, ele vai te contar. Dá testemunho. E ele, Varão, pode ver que ele é tão mentiroso, Varão. Ele tá, não sei se vocês repararam, uma vez o irmão chegou a comentar comigo, que ele estava acusando ao pastor Elvis e ao irmão Rubens de plágio, né, dos estudos dele, né, que as pessoas iam na internet, coletavam os estudos do Tupirani e colocavam o nome dele, mas é o contrário, Varão. Quem que faz? Isso aí. Aquela apostila de merda que ele tem, ele pega umas coisas da internet, de alguns teólogos, coisa antiga, da década de 80, de 70, até coisa da década de 60. Aí ele coloca lá, aí quando tu vai entrar na internet, tu vê registro de coisas que ele botou ali, quando tem alguma verdade, né, que a maioria das coisas que tá ali é mentira. Quando tem alguma verdade, ele pega ali e diz que foi ele que recebeu aquela revelação. Aí, não é mole não. É muito covarde. Isso aí eu te falo sem medo de errar. O Eves mesmo me falou que a maioria dos estudos que o Tupirani dava lá, era o Eves que fazia os estudos, era amigo dele, vivia lá junto com ele, e pegava e mandava para ele. Então o Eves falava assim,
Ele nunca foi homem de chegar e dizer assim, gente, eu estou dando esse estudo aqui, é um estudo abençoado, é um estudo bom, mas, entendeu? Sabe quem me deu esse estudo aqui? O Elvis. Pelo menos, varão. Pelo menos tivesse então quem faz sobriedade plágio é ele. tá lá, o cara Só não, quem tá canalha, plagia é ele, mentiroso. É por isso que eu te falo, esse sujeito é só Deus mesmo, cara. Eu vou te falar uma coisa, sem brincadeira. Verminoso. Muito nojento, muito sujo. Então, pessoal, vocês poderem entender, olha só, Confirmado tem que ele é o como, amigo da morte. tem como contestar com tantos exemplos e fatos que foram levados até você hoje, o conhecimento de vocês, para perceber, olha ao teu redor o que está acontecendo, pessoal. Faz uma oração para que esse escama venha cair nos teus olhos, para que o seu entendimento venha ser aberto, você venha ver quem realmente esse homem é. Hoje ele teve a audácia de falar que ele é maior do que a palavra, tem que falar isso, mano. Foi hoje. Ele é maior do que... Ele ainda falou assim, vocês não vão embora não, pessoal? Ah, como ninguém vai embora, então... Vou ficar. Pessoal, você ouvir isso? Você ouviu uma declaração como essa? Submeter a isso, né, cara? Não, a pessoa tem que estar morta, ela tem que estar tem que estar podre, espiritualmente falando, fedendo como lá estava. Gente, eu vou fazer aqui uma colocação, depois você pode até terminar o vídeo, eu só quero fazer uma colocação aqui para vocês terem entendimento do que é isso. Olha bem, da minha época, lá tem Alessandro, tem Elaine, tem Reinaldo, tem Eliane, né? Afonso. Tem Afonso, tem Diego, tem Dorival, tem Carlos Generoso, tudo da minha época lá. E fora outros que não tinham essa intimidade, né, com a gente aqui. Mas eu estou falando do nome dessas pessoas porque eu tinha intimidade com eles. Se vocês encontrarem qualquer um deles aí, pergunta a ele se a minha esposa chegou lá enferma. Mentiroso. Todos eles vão dizer. Porque todos eles viviam aqui dentro de casa e sabem que a minha esposa vivia bem, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus. Minha esposa não tinha uma dorzinha assim na unha. Minha esposa era como que fosse de ferro. Minha esposa não tinha nada. Minha esposa foi acometida dessa enfermidade. Quando veio lá para o Tupirani, caía os demônios que estão lá dentro, entendeu? Acometeram, já colocaram essa enfermidade nela. Mas Deus, como é bom e misericordioso, foi lá e livrou a minha esposa dessa enfermidade e para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Mas ainda tem mais uma que eu quero contar aqui para vocês. A minha esposa, em todo o tempo que a minha esposa estava passando por essa situação, minha esposa nunca foi lá, na igreja, nessa época. Nunca foi lá, no templo satânico lá. Quem ia era eu todos os dias que tinha aquele que chama de culto, né? Que a gente sabe o que é, só aquilo é maldição. Então, mas esse Tupirani mesmo, ele nunca veio aqui orar pela minha esposa. Ele nunca veio. Sabe quando é que ele veio aqui? Quando eu fui lá e dei um testemunho, dei um testemunho, eu disse para ele que a minha esposa tinha sido curada. Então, a boca dele veio aqui, ó, no pé da orelha, aqui. E aí, pediu para mim dar um testemunho lá na hora. Eu falei, não, pastor, não precisa, eu só vim aqui falar isso aqui pro senhor, só para, graças a Deus, minha esposa tá curada, graças a Deus, para honra e glória do Senhor Jesus. Ficou insistindo, não, meu irmão, fala, dá um testemunho aí, dá um testemunho, tanto que eu dei um testemunho ao vivo lá, tá certo? E se for necessário provar como é que foi, tudo eu provo. Aí, no outro dia, aí é fácil, no outro dia já estava aqui com a família, aqui dentro. Porque a minha esposa já foi curada, para honra e glória do Senhor Jesus Cristo. Aí vieram para ver, para conferir se foi verdade. Chegaram aqui, entraram. Foi envergonhado. Comeram, beberam. Aí a outra veio lá, ai, tá com saudade de te dar um abraço, que não sei o que. Ela estava desejando era a morte da minha esposa. Só que, meu Deus, para honra e glória dele, que deu tudo é para honra e glória, deu livramento, envergonhou eles, tá certo? Envergonhou eles. E por isso que hoje nós estamos passando aqui tudo isso na cara dele. E ele sabe que é verdade o que eu estou falando aqui. Ele sabe que é verdade. Isso é um pilantra. Entendeu? Então eu só peço essas pessoas que vão ouvir esse vídeo, pelo amor de Deus, eu já tenho falado isso direto, vou continuar falando, não contribua com essa obra maligna. Essa obra é obra de Satanás. Quando você dá o seu dinheiro, você está dando dinheiro para ajudar a obra de Satanás. A obra de Satanás. Está patrocinando ela, não faça isso. Pelo amor de Deus, não faça isso. Saia desse canal sujo dele aí, que você também é inscrito nesse canal, que queira que não queira, você está contribuindo. As mensagens que vocês têm enviado para alguém, vocês também estão contribuindo. Tudo que vocês estão fazendo, oferta, dízimo, essas coisas, vocês estão contribuindo com essa obra maligna. E essa obra, Deus já determinou que ela vai ser julgada e já começou o juízo. Essas coisas que estão acontecendo lá dentro, o irmão do tal profeta lá vinha a óbito e com câncer, né? Com doença, não sei qual é o tipo de doença. Lá, maligna. Que queira que não queira, ele foi atingido também, porque foi da família dele que morreu. Claro.
Então, ele agora tem que botar a mão na consciência e lembrar de quantas pessoas ele amaldiçoou. E a maldição caiu sobre a casa dele, não foi sobre as pessoas que ele amaldiçoou. O outro que está lá no hospital, que eu conheço muito bem, sei que é gente boa, entendeu? Vivia muito aqui na minha casa direto, que é o Josimar, mas ele se meteu no meio dessa família podre, suja, aonde essa família é comandada por Satanás. Então veja bem o que aconteceu com ele. Ora para amaldiçoar as pessoas. Recaiu sobre quem? Sobre eles. Sobre eles, que faz parte dessa família, não é isso? Que queira que não queira, essa casa está sendo atingida ou não está? Tá. Com Então, certeza. essas pessoas que vão ver aí, gente, esse vídeo, atenta para isso. Você que é membro, que está aí nesse local, meu irmão, nós já falamos 1000 vezes isso. Não perde tempo. Ora e dá no pé, sai fora desse local maligno aí, porque esse local já começou o juízo já chegar sobre eles. Se você não quiser fazer parte disso, não quiser passar por esse juízo, sai fora enquanto é tempo. Queria só Amém? fazer uma colocação. O que acontece? Pessoal, eu queria que vocês entendessem que nos relatos que nós falamos sobre as pessoas, exemplos que nós falamos, foi um período que nós estávamos dentro desse ministério Sim, satânico. muito bem Quando lembrado. nós estávamos dentro desse ministério. Vê se você me entende. Bem lembrado. E as pessoas que estão lá dentro ainda são testemunhas disso, que não precisamos mentir em momento algum, que nós temos compromisso com a verdade. Correto? Temos que falar a verdade. Porque Deus nos colocou com coluna e firmeza da verdade. Então o que acontece? Quando nós saímos de lá, que o Senhor nos libertou daquele cativeiro, daquela fortaleza espiritual, tirou daquele jugo satânico, a nossa família, em meio à pandemia e mortandade rolando para tudo quanto é lado, nossas famílias estão bem, com Bem, saúde, graças a Deus. Ninguém foi atingido. desfrutando do Para a bom honra e nessa glória terra. do Senhor Jesus. Tá bom, fica dando recado aí, teu servo do diabo, amigo da morte. Amém.